18 até o 20. Aleluia, é um livro que eu gosto muito de ler, é um dos mais pregados aqui na congregação. Livro de Neemias fala de restauração, restabelecimento, reviravolta, virada de cativeiro, aleluia, e restituição. É o que Deus tem para a nossa vida. É uma restauração completa que Deus quer fazer na nossa história. Aleluia. Neemias, o reformador. Capítulo de número 2, versículo de número 18 até o 20. Vamos falar um pouco sobre os inimigos da reconstrução. Oh, aleluia. Rablastúbia de calabachedecai. Os inimigos da reconstrução. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, e nem memória em Jerusalém. Amém? Tome seu assento louvando o nome do Senhor. Aleluia. A história de Neemias é uma história que se dá no período pós-cativeiro, quando, por meio de um decreto profetizado alguns séculos antes, por meio do profeta Isaías, no capítulo 44 e no capítulo 45, mais precisamente, uma profecia clara, uma profecia direta, revelando o nome do rei, revelando quem seria responsável pelo regresso do povo do cativeiro para sua terra natal. A Escritura vai dizer que neste período pós-cativeiro, após quase um século da reconstrução do templo, aleluia, por Zorobabel e por Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e mais 50 mil pessoas aproximadamente que regressaram na primeira leva de judeus da Babilônia, aleluia, para Jerusalém. E após a reforma, aleluia, doutrinária, empenhada, desenvolvida por Esdras, aleluia, a Escritura vai dizer que Neemias, ele se encontrava no palácio de Suzã, sendo ele um alto oficial do governo, responsável, aleluia, por estar perante o homem mais poderoso do mundo daquela época, que era Artaxerxes. E a palavra de Deus vai dizer que Neemias, ele era um copeiro, mas esta palavra copeiro no original não significa somente aquele que leva o copo à mão do rei depois de provar o seu conteúdo para constatar se tinha ou não tinha veneno, para preveni-lo de uma possível conspiração. A palavra copeiro no original hebraico significa conselho, ou aquele que aconselha. Então entendemos que Neemias, além de ser um copeiro, como a própria palavra traduzida nos revela, ele também era responsável
por aconselhar e orientar o rei em determinados assuntos pertinentes, aleluia, ao seu governo. E por conta disso, Neemias, aleluia, ele tinha um acesso irrestrito ao reino. Ele tinha também servos a seu dispor. Então entendemos que Neemias, ele tinha uma alta patente no governo persa. Era um homem, aleluia, que tinha condições financeiras e estabilidade econômica. E vivia, aleluia, no lugar mais seguro da terra, que era a fortaleza de Suzã. Mas a palavra de Deus vai dizer que um certo dia, Hanani, um dos seus irmãos, após visitar Jerusalém, ele chega à fortaleza de Suzã e traz um relatório. E a palavra de Deus diz que Neemias, ele faz uma pergunta a Hanani, dizendo: como é que vai o povo lá em Jerusalém? E como é que está a cidade dos sepulcros dos meus pais? A palavra de Deus diz que o relatório é um relatório, aleluia, carregado de tragédia e de calamidade, porque segundo o próprio Hanani que esteve lá, ele relata para Neemias dizendo: as condições da cidade de Jerusalém não são as melhores, porque a cidade, aleluia, está em opróbrio, o muro está fendido, as portas estão queimadas e o povo está sendo diariamente saqueado. Ninguém consegue se estabilizar, ninguém consegue se restabelecer. Mesmo depois da volta do cativeiro e da reconstrução do templo, da restauração da adoração, o povo continua enfrentando dificuldade na sua vida, porque a cidade está sem segurança. E a palavra de Deus diz que após essa notícia calamitosa, Neemias, ele toma uma posição, porque passara-se quase um século depois, aleluia, do regresso do povo do cativeiro, e ninguém havia se mobilizado, recalabachudecai, para fazer alguma coisa para sanar o problema que estava prejudicando Jerusalém. É por isso que não adianta, irmão, nós apenas, aleluia, reformarmos parte da nossa vida e não um todo, porque a restauração, ela tem que ser completa. O povo havia restaurado a esfera de adoração, a esfera religiosa, a esfera espiritual, mas a parte da segurança, a parte física da cidade ainda estava comprometida. E a palavra de Deus diz que durante este tempo, Neemias, ele lamenta, ele chora, mas depois ele se posiciona diante de Deus e vai orar. Ele abre um propósito de aproximadamente 4 meses. E a palavra de Deus diz, aleluia, que ele vai buscar Deus. Ele vai fazer uma oração, aleluia, de humilhação na presença de Deus, se colocando junto com o povo, intercedendo para que Deus lhe desse condições de fazer algo que mudasse o quadro da situação de Jerusalém. Sabe que eu aprendo com Neemias? Recalabachudecai, que o problema de hoje, como nos dias de Neemias, continua sendo o mesmo. Em vez de alguém tomar uma atitude, tomar uma posição, tomar, aleluia, uma decisão diante de Deus, de procurar promover uma mudança, uma reforma, muitas das vezes é mais fácil olhar para a situação e esperar que outro se mobilize e tome as rédeas da situação, do que alguém tomar posição
e botar a mão no arado para fazer acontecer aquilo que Deus havia prometido que aconteceria, que restauraria a dignidade e a sorte do seu povo. Eu quero te dizer nessa noite que as promessas de Deus, elas não dependem apenas de palavras, mas as promessas de Deus, elas só acontecem quando alguém toma uma atitude diante daquilo que Deus já falou. Neemias poderia ter esperado pelos governadores circunvizinhos a Jerusalém, mas a palavra de Deus diz que já tinha passado quase um século e ninguém fazia nada por Jerusalém. E eu não vejo em nenhum momento Deus se revelando a Neemias e dizendo: Neemias, te levanta, porque eu tenho uma obra através da tua vida e o meu povo precisa da tua assistência. Não, eu vejo Neemias identificando as falhas, identificando a necessidade e se prontificando a fazer o que fosse necessário para que o opróbrio, a vergonha e a opressão fosse removida de sobre Jerusalém. Eu quero te dizer nessa noite, Deus, ele nos dá recurso não para gastarmos, como diz Tiago no capítulo 4 da sua Epístola Universal: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Aqueles crentes estavam enfrentando conflito, brigando um contra o outro, porque as suas petições não estavam sendo atendidas. Porque tudo que eles conseguiam era para gastar com os seus próprios interesses. Mas quando eu vejo Neemias orando e se humilhando e reconhecendo que o povo caiu naquela situação por conta da sua própria rebeldia, mas que Deus estava com a mão estendida para favorecer, eu vejo Neemias falando com Deus: Senhor, me dá graça perante o rei que eu estou servindo, para que quando eu recorrer a ele, tudo que eu precisar para poder fazer o que tem que fazer, ele possa liberar e eu possa cumprir aquilo que está no meu coração. Eu quero te dizer nessa noite, tem coisa que Deus não vai usar profeta para falar. Tem coisa que Deus não vai se manifestar de forma sobrenatural. Tem coisa que Deus vai fazer chegar a notícia no teu ouvido e você vai decidir se você se levanta e faz, ou você se senta e cruza os braços, deixando a mercê daqueles que oprimem o povo de Deus. Rabastúbia de calabachedecai. A palavra de Deus diz que Neemias não ficou satisfeito e nem acomodado com a situação. Ele foi orar. Ele pediu: Deus, me dá condições. Eu sou oficial do governo, mas sozinho eu não posso resolver esse problema. Me dá condições, me dá graça, para que tudo que eu precisar eu tenha ao alcance da minha mão, para que eu possa mudar a sorte da terra dos sepulcros dos meus pais. Sabe por que muitas vezes nós pedimos e Deus não dá? Porque muitas das vezes o que nós pedimos é para satisfazer os nossos próprios interesses. Esse é que é o problema de muita gente hoje. Às vezes pede um carro para Deus e diz: Deus, me dá um carro que todo dia eu vou para a igreja e não vou dar carona para quem não tem veículo e não tem condições, aleluia, de mobilidade. Aí Deus vai lá, move céu e terra e dá o carro. Sabe o que a pessoa faz? Esquece o caminho da igreja, viaja para tudo quanto é canto, usa para trabalho, usa para passeio, usa para tudo quanto é coisa, menos para a obra de Deus. E quando o irmão precisa de uma carona, ele nunca está disponível, porque nunca tem gasolina. Mas para balada e para festa eu tenho. É por isso que tem muitas vezes que Deus ele fecha o céu para determinadas pessoas.
É por isso que muitas das vezes Deus ele não favorece. Não é porque ele é mau, não. Porque ele sabe o que está no teu coração. Antes de a palavra sair na tua boca, Deus já sabe, aleluia, tudo que está escrito aí no teu coração, tudo que está passando na tua cabeça aí. Quais são os teus projetos secretos? Deus ele já conhece tudo. O povo lá, aleluia, disperso de Israel, a quem estava endereçada a carta de Tiago, estava desse jeito aí. De onde vem a peleja? De onde vem os conflitos? Para Tiago começa o capítulo 4 logo assim. De onde é que vem o brigueiro? De onde é que vem os conflitos? É de vocês, aleluia, que são carnais pedindo coisa para satisfazer os seus interesses. Não sabeis vós, adúlteros e adúlteras, aleluia, que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Todo aquele que se coloca como amigo do mundo, coloca-se como inimigo de Deus. Não dá para ser amigo de Deus e ficar na farra, irmão. Ou você é amigo de Deus e serve Ele com sinceridade, ou você mete o pé, irmão. Não dá para ficar no meio do mundo. Neemias entrou de cabeça na história. Foi orar. E num determinado dia do seu expediente, ele foi até o rei, triste, abatido, porque era natural, pois a terra dos seus pais estava destruída. O rei percebe que o semblante estava caído e pergunta: por que o teu semblante está caído? Eu nunca te vi desse jeito. Neemias temeu, porque ninguém poderia aparecer perante o rei. Era lei, irmão. Não podia aparecer perante o rei triste. Tinha que aparecer alegre. Você poderia estar passando o pior momento da sua vida, mas tinha que estar com um sorriso no rosto. Não dava para ficar trombudo na frente do rei, não. O rei não gosta de tromba, não. O rei gosta de sorriso. Neemias tinha tudo. Tinha funcionário. Tinha escritório particular. Tinha a melhor casa. Tinha uma das melhores posições. Por que estava trombudo? Mas o que acontece hoje? Tem gente que tem tudo, mas nunca está bom. Tem casa, tem comida, tem bebida, tem lugar para dormir, tem lugar para descansar, mas nunca está bom. Está sempre trombudo com o rei. Não, irmão. Neemias ele tinha motivo. Neemias estava trombudo, estava triste, porque a terra dos seus pais estava em desolação. Ele falou para o rei: rei, como é que eu posso estar alegre se a terra dos... Aí foi a oportunidade que ele pediu, que ele fez uma oração e pediu: Senhor, me dá graça, me dá graça, me dá graça. Quando ele foi falar com o rei, ele falou: rei, como é que eu posso estar alegre se a terra do meu nascimento está em desgraça? Se o rei me puder me dar um tempo para que eu me ausente e condições para que eu faça alguma coisa, aí a coisa vai mudar. Aí o meu semblante vai melhorar. O rei falou: quanto tempo tu precisa? Ele diz: eu apontei determinado tempo. O rei autorizou. A rainha estava do lado, ouviu a situação. Eu tenho certeza que a rainha deve ter convencido o rei, porque a mulher sempre tem um coração mais sensível. E Neemias com certeza fez um drama, e Deus entrando com a graça, e a mulher do rei do lado dele. Com certeza Deus ele gerou toda a situação para que o rei pudesse ceder e fornecer, patrocinar a reconstrução pela mão de Neemias. A palavra de Deus diz que o rei deu cartas, autorizações para que ele pudesse atravessar as fronteiras para chegar até Judá. E mandou ir lá no jardim do rei e pegar o quanto ele precisasse de material, de madeira, tudo que ele precisasse para poder fazer a reforma necessária para que a cidade do sepulcro dos seus pais pudesse ser restabelecida em sua dignidade. Sabe o que eu aprendo? Quando você entende o propósito da tua chamada, quem é o Deus que você serve e para que Deus te colocou em tal posição, Deus ele abre a sua mão e te favorece em tudo quanto for necessário para que o nome dele seja glorificado. Tem gente que não alcança a vitória porque não está com a motivação certa. Tem gente que quer que Deus abençoe para se vingar de quem duvidou. Tem gente que quer que Deus favoreça para esfregar na cara de quem falou que não ia dar certo. Eu quero te dizer
dizer nessa noite, Deus não vai te dar nada para você se vingar, porque não é você que pertence à vingança. A vingança pertence a Ele. A balança está na mão dele. O martelo do juízo está na mão dele. Então começa a pedir direito para que a glória dele seja enaltecida na terra. E Neemias vai. E a palavra de Deus vai dizer, aleluia, que o rei destaca uma equipe. Até aí Neemias não fala o motivo que eles chegariam a ajudar para fazer. Neemias só repassa que eles tinham uma missão muito importante lá em Judá. Porque tem coisa que nem todo mundo está preparado para ouvir. Tem coisa que se você der detalhe, pode ter certeza que vai ter gente que vai dizer, não vai dar certo, nós não vamos conseguir, o negócio está estreito. Mas eu quero te dizer nessa noite, seja esperto, tem coisa que você não é obrigado a dar detalhe, só dê detalhe quando chegar o tempo certo. Neemias não fala nada, eles chegam em Judá, viajam, atravessam as fronteiras. Nem com os governadores da além do rio eles falam. Porque Judá era cercado, aleluia, por 3 governos. Ao norte ficava o governo de Sambalate, o Horonita. Ao leste ficava o governo de Tobias, o servo amonita. E ao sul ficava o governo de Gesem, o arábio. Ou seja, Judá estava cercada de governadores que durante o período do Império Persa, estavam governando as regiões circunvizinhas. E aleluia, Neemias chega lá. Quando chega com a sua comitiva, a palavra de Deus diz, aleluia, que muita gente foi com ele, sacerdotes, foram com eles pedreiros, marceneiros, toda a classe trabalhadora que ele contava. Deus moveu o coração para estar com Neemias. Quando chegaram lá em Judá, a palavra de Deus diz que à noite Neemias pega a sua cavalgadura e sai, aleluia, para fazer uma vistoria em Jerusalém. E começa a avaliar a dimensão dos estragos feitos no muro. E a palavra de Deus diz que ele observa porta queimada, ele observa muro fendido, algumas partes derribadas, muito escombro, muito pó. E a palavra de Deus diz que quando ele termina a sua avaliação, aí entra o capítulo de número 2, versículo de número 18, que nós estávamos lendo no começo desta pregação. Quando ele fala com o povo e declara como a mão de Deus foi favorável e o que o rei falou a respeito daquele assunto, para confirmar a eles que tanto Deus quanto o governo da terra estavam favoráveis para que o que tinha que ser feito viesse a ser realizado para a glória de Deus. Eu quero te dizer nessa noite, quando você estiver fazendo aquilo que Deus te mandou, Deus vai confirmar no céu e vai confirmar na terra, porque nada de Deus acontece sem uma confirmação. Não tenta fazer se Deus não te falou. Não tenta entrar se você não recebeu a direção. Porque quando Deus manda, Ele confirma no céu e confirma na terra. Quando abri esse ministério, teve confirmação. Eu não simplesmente eu cheguei aqui, agora eu vou abrir a minha igreja e vai bombar e vai dar certo. Não. Deus falou no meu coração. Consagra 7 dias e firma um ponto no meio dessa varanda, porque aqui eu vou começar a desenvolver uma obra. E Deus falou no meu coração. Enfrentei muita oposição e eu fui buscar confirmação, porque não dá para fazer nada sem que tenha confirmação. Fui pelas igrejas, visitei várias igrejas. E quando eu pensava em desistir, Deus usava um profeta. Deus já colocou na tua mão a obra. Deus mandou você fazer. O negócio está contigo. Não teme quem se levanta, porque eu estou contigo nesse
eu vou te ajudar. Depois que confirmou, eu consagrei 14 dias. E aqui está o ministério, já completou 12 meses para a glória de Deus. Sabe o que é isso? É confirmação de Deus. Nunca faça nada sem que Deus te confirme. Nunca faça nada sem que Deus mova o sobrenatural em teu favor. Porque Neemias, para ter uma confirmação de Deus, ele foi orar 4 meses. Não foi Deus que mandou ele fazer, ele que se prontificou, mas ele foi se colocar nas mãos de Deus, para que o que ele precisasse fazer, Deus providenciasse. Porque o poder de Neemias, apesar de ser um alto oficial do governo, tinha os seus limites. Tinha situações que ele não ia poder resolver com o dinheiro dele. Então só a mão de Deus para mover. Não confia no que está nas tuas mãos. Confia naquele que pode mover o sobrenatural em teu favor. Porque tem coisa que a tua posição não pode resolver. Tem coisa que os teus contatos não podem resolver. Tem coisa que aquele que fala contigo, estamos juntos, não pode resolver. Tem coisa que é só Deus que pode resolver. Neemias foi buscar Deus. E ele fala para o povo: a mão de Deus me favoreceu. Todo recurso que eu tenho aqui é para a gente fazer o que precisa ser feito. Vocês estão vendo aí, nós estamos em opróbrio, nós estamos passando vergonha, nós estamos sendo saqueados. Não foi para isso que Deus chamou. Deus chamou para que sejamos, aleluia, exaltados diante das nações, debaixo do nome do Senhor. Então vamos construir o que está derribado. Porque a mão de Deus e o anel de selar do rei já confirmou que a obra tem que ser feita. A palavra de Deus diz que automaticamente o povo se esforça dizendo: então levantemo-nos e edifiquemos. Então esforçaram as suas mãos para o bem. Se você lutar pelas coisas certas, Deus vai colocar as pessoas certas para te ajudar a fazer o que é certo. Neemias não estava buscando seus interesses. Neemias estava buscando os interesses do reino de Deus. Era o cumprimento de uma profecia. Não era uma promessa feita por homem. Foi uma promessa feita por Deus, que Jerusalém seria restabelecida. Não era coisa de homem, era coisa de Deus. Quando eles se esforçaram para o bem, o versículo seguinte declara: o que ouvindo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo-amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos, dizendo: que é isso que fazeis, quereis rebelar-vos contra o rei? Porque todas as vezes que você se propõe a cumprir algo que foi prometido por Deus, pode ter certeza que alguém vai se levantar. E sabe o que dói mais? É que não é gente de fora ou gente de longe, é gente de dentro e gente de perto. É por isso que os inimigos da reconstrução são complicados. Porque não é gente de fora, gente de dentro. Como eu falei, Sambalate era governador de Samaria e governava o norte. Tobias, o servo-amonita, governava a leste. E Gesem, o arábio, governava a sul. Ou seja, Judá estava cercado por esses homens. Homens que tinham alta patente, eram governadores. Eram homens que tinham todo o recurso para mudar a história de Judá. E ninguém fazia nada por Judá. Mas quando alguém se levanta para cumprir uma profecia
e procurar o bem de Judá, a palavra de Deus diz que do norte, do leste, do sul, se levantam para se meter aonde não é chamado. É o que acontece na vida de quem não tem parte com Deus. Enquanto ninguém está fazendo, ninguém se mobiliza. É só alguém se levantar. Aí você vai ver murmuração, você vai ver zombaria, você vai ver escárnio, você vai ver crítica, você vai ver muita gente falando, muita gente reclamando. Recalabachudecai. Você vai entender. Sabe por quê? Porque durante o período que Jerusalém e Judá estavam em opróbrio, aleluia, eles estavam sem segurança, sem estabilidade. Então eles precisavam procurar recursos para se restabelecer. Cada vez que eram saqueados, tinha prejuízo, tinha que colocar no lugar aquilo que perdia nos saques. Sabe aonde eles iam procurar? Eles iam procurar ao norte, ao leste e ao sul, na mão de homens que poderiam trazer solução definitiva a um problema que vem se arrastando por mais de um século. Esses são os piores inimigos. São os parasitas. Sabe por que não faziam nada? Porque descobriram que na calamidade de Judá era a oportunidade perfeita para eles se aproveitarem e se alimentarem. Porque eles não tinham outra alternativa. Tinha que comer, tinha que vestir, tinha que trabalhar. E os ladrões entravam e roubavam. Eles tinham que colocar no lugar, senão ter prejuízo. Já estavam tendo prejuízo. Então vão em busca de quem? Dos vizinhos. Quem eram os vizinhos? O primeiro vizinho, Sambalate, cujo nome de origem babilônica significa o Deus Lua da vida. E aqui a escritura diz que ele era o Oronita. Provavelmente provinha de Bet-Horon, cujo nome significa Casa da Caverna. Esse é o primeiro inimigo da reconstrução. O Deus Lua da vida. O nome pagão louvando um Deus pagão. Um homem que vinha de Bet-Horon, Casa da Caverna. O que é que você entende por caverna? Quem que se esconde em caverna? O que é que Jesus fala quando vai purificar o templo? Quando chega lá no capítulo 2 de João, para adorar, tá aquela bagunça. Barulho de ovelha, barulho de pombo, barulho de boi. Aquele alvoroço no pátio dos gentios. Ninguém tinha concentração para nada. Era sujeira para tudo quanto é lado. Os cambiadores vendendo produto 4 vezes mais caro que o normal. Roubando os viajantes que vinham. Reprovavam o sacrifício trazido de casa para poder vender sacrifício que não correspondia ao que a lei exigia. E trazendo o quê? Prejuízo para a adoração. Porque uma coisa é você cuidar de um sacrifício que vem desde dentro de casa, porque você sabe a procedência. Agora, cuidar de um sacrifício que é colocado na tua mão na hora, você não sabe se ele está bem, se ele está saudável, se ele está direitinho do jeito que a lei manda. Mas aí está vendendo, e vendendo 4 vezes mais. E com autorização dos fariseus sacerdotes, que ganhavam a sua parte no lucro do
que esses homens faziam lá no pátio dos gentios? O que é que Jesus, quando ele começa a armar uma rosália de cordel, de chicotear, derrubar a mesa de cambista, soltar os animais e fazer a purificação, ele grita para os sacerdotes ouvir: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a têm convertido em covil de salteadores. É o que Jeremias, no capítulo 7, o seu famoso sermão do templo, declara: vocês enchem a minha casa de ídolo e a transformam em caverna de ladrões. Sambalate era originário da casa da caverna, onde só tinha ladrão, salteador, trapaceiro. Era um homem que fazia falsas promessas e se prevalecia da calamidade do povo, em vez de, com o seu poder político, aleluia, resolver definitivamente o problema da segurança. Ele fornecia, aleluia, recursos limitados, porque ele sabia que o povo ia voltar para comprar. Ou seja, se alimentava do que não era seu, não ajudava de fato, ele fingia que era amigo, mas em vez de resolver, só remediava. Sabe quando a gente vê uma rua esburacada, ao invés de você fazer o trabalho sério, só faz uma recapeada, tranquilo, com o tempo cura de novo? Era assim que ele estava fazendo, só ajudando até certo ponto, mas nunca resolvendo definitivamente o problema. Ninguém queria se meter para resolver, só queria montar o seu comércio para vender e se alimentar da calamidade do povo. É aquele crente que se vitimiza porque Sambalate, aleluia, ele também, ao que parece, era descendente de judeu, daqueles que se mesclaram com as nações lá quando houve o cativeiro assírio em 722 a.C. Provavelmente ele também era descendente desses judeus mestiços que temiam a Deus, mas também temia deuses pagãos. Por isso que o nome dele tinha paganismo misturado. Ou seja, era alguém, aleluia, que se vitimizava e se aproveitava da boa fé dele, que tinha condição de resolver, mas só fazia curar superficialmente, porque ele encontrou na calamidade um meio de lucro injusto. O povo não tinha outra alternativa, o povo não tinha outro jeito. Sabe qual é o primeiro inimigo da reconstrução? É o covarde. É o covarde. A covardia é aquele que, ao invés de dar um emprego, ele prefere dar migalha para a pessoa estar sempre comendo na mão. Porque o problema do nosso país é o desemprego. É o desemprego. O que vai resolver o problema não é programa de governo. O que vai resolver é emprego. Sabe por quê? Programa de governo é a teta que o covarde usa para mamar. Emprego gera renda. Programa não. Programa não. Programa não gera renda. Gera preguiçoso. Porque a pessoa deixa de trabalhar para viver de uma migalha. Ah, mas é 600 reais. Ah, mas é 200. Quem é que vive com 200 reais? Se não tiver uma renda paralela, você vai trabalhar de qualquer jeito. Era assim que a gente fazia.
não solucionava o problema e fazia esses programinhas para poder manter o povo comendo na mão ali, só migalha. Aí o povo ficava lá oprimido, não saía da mesma. Passou-se quase um século, ninguém se restabeleceu, ninguém desenvolveu comércio, ninguém cresceu, ninguém se desenvolveu. Sabe por quê? Porque ninguém vive de migalha. Você tem que gerar emprego, para o emprego gerar renda, para que o que está na desgraça possa sair do buraco, irmão. Neemias chegou lá para resolver, porque quem é de Deus e reformador, ele não se contenta com meio termo. Ou ele vai para resolver, ou ele não entra no negócio, irmão. O problema de muita gente hoje é esse. É que em vez de entrar para resolver, ele não quer resolver. Ele quer se aproveitar da calamidade alheia para poder estar, comendo. E o povo está na opressão. E o povo está na dificuldade. E o povo está abaixo da linha da pobreza. Não melhora. Não melhora. Aleluia. Casa da caverna. Sambalate. O covarde nunca se envolve. Ele gosta de ouvir dos acontecimentos, ficar bem informado. Ele gosta de se informar, mas ele não gosta de se envolver. Porque quem está acostumado em só usufruir do que não é seu, não gosta de trabalho. Você pode observar, quando ele ouve que eles começaram a fazer alguma coisa, automaticamente eles tomaram posição. Sabe por quê? Porque se resolver o problema, acaba a mamata. Se resolver o problema, acaba a facilidade. Covarde. Covarde não entra no reino. Só quem é corajoso. Quem é corajoso está disposto a resolver, a prevenir. Como é que eu passo para prevenir? Fecha a brecha, que o ladrão não entra. Coloca a porta no lugar, que o acesso fica restrito. Eles não queriam colocar a porta, queriam deixar roubar, porque o povo ia ter que voltar e comprar. Não é o que acontece hoje? Porque muitos contra o governo favorecem a bandidagem, irmão. Porque a bandidagem roubando, o povo vai ter que consumir. E fica ali, ó. É por isso que o Brasil está do jeito que está. Por causa disso. Por causa desses parasitas. Desses sanguessugas do inferno. Que se aproveitam da boa fé alheia para sobreviver do que é dos outros. Tome muito cuidado que tem muito sambalate espalhado por aí. Na hora de fazer não encontra, porque está dentro da caverna, não quer se envolver, é covarde, tem medo do que pode acontecer, tem medo de mudança e não gosta de mudança. O outro inimigo, Tobias, o servo amonita, governava a leste. O que é que Tobias fazia? Ele era um nobre. Ele poderia muito bem resolver o problema de Jerusalém. Mas sabe o que ele fez? Preferiu comprar uma vaga, uma parte do templo para fazer de depósito, do que resolver o problema que se instalara em Judá. Sabe o que é isso? É aquele que gosta de tomar o que é dos outros, mas nunca luta para conquistar o que é seu. Esse tipo de gente não gosta de reforma. Porque a hora que as coisas são colocadas no seu devido lugar, ele perde a preferência. Porque ele não gosta
de conquistar o que é seu. Ele gosta de conquistar o que é dos outros. Ele nunca está satisfeito com o que tem. Lembra de Acabe? Tinha um palácio, tinha um governo na sua mão, mas ele viu uma vinha ao pé do palácio e ele queria possuir aquela vinha que pertencia a um crente chamado Nabote. Tentou negociar, não deu certo. A única forma de usurpar foi o quê? Jezabel preparando uma conspiração para tomar o que não lhe pertencia. Esse tipo de gente não tem escrúpulo. Quem gosta de tomar o que não é seu, ele apela às últimas consequências. Não quer saber se tem pai, se tem mãe, se tem família. Ele quer e acabou. É o cobiçoso. A covardia e a cobiça não favorece reconstrução. Porque o cobiçoso, quanto mais tem, mais quer. Tem muito crente por aí assim. Quanto mais tem, mais quer. Nunca está satisfeito e nunca agradece pelo que já tem. Mas ele sempre reclama daquilo que ainda não tem. Ele não precisa, mas ele quer ter. Só para dizer que tem. Eu vejo isso muito por aqui. É só alguém ganhar alguma coisa. Ele diz, eu estou precisando disso. É só alguém comprar, chegar, Magalu, Casa Bahia, chegar um caminhão na porta. Aí chega uma máquina, o cobiçoso vem. Mas aí, quanto é que foi? Como você conseguiu comprar esse negócio aí? Você não está vendo? Rapaz, estou precisando de uma dessa. Aí começa. É o cobiçoso. Só quer o que é dos outros, mas ele mesmo não quer produzir para conquistar o que é seu. Ele fica te atrasando, irmão. Fica conversando até tentar te convencer a você dar. Aí coloca defeito. Mas isso daí não trabalha bem, não. Os programas de lavagem não é lá essas coisas, não. Se eu fosse você, eu comprava outra máquina. Se você não estiver precisando dessa, você pode me dar, que eu estou precisando também. Aí diz, faz do que é seu para você desvalorizar e dar para ele. É o cobiçoso. Toma cuidado que a cobiça compromete a reforma. A covardia também, irmão. É aquele que toma o que é dos outros e não tem pena de ninguém. Ele faz o que for preciso, mas ele toma o que é dos outros. E isso ajuda no necessário, porque se ele resolver o teu problema, a fonte seca. Então ele vai te deixar na covardia. Covardia, Sambalate. Cobiça, Tobias. E Gesem, o arábio. A Escritura diz no capítulo de número 6 que Neemias estava adiantando a obra e o negócio estava acontecendo. E a palavra de Deus diz, aleluia, no versículo 6, na qual estava escrito, entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos pelo que edificais o muro e que tu te farás rei. Calúnia. O primeiro inimigo, covardia, te ajuda limitadamente, mas não resolve o teu problema para ele poder usufruir da fonte. Cobiça, sempre quer mais. Quanto mais tem, mais quer. Nunca está satisfeito, nunca é grato pelo que tem e não produz para ter o que é seu. Só quer o que é dos outros, só tem graça o que é dos outros. E Gesem, o arábio, calúnia. Caluniador é contra reforma. Porque quando ele não está satisfeito e quando não se favorece a sua vontade, ele sempre vai procurar um jeito de te difamar, de falar mal de você, de preparar, de fazer a tua caveira para os outros. Ah, ele não vai me aceitar, ele não vai me ajudar, então eu vou começar a inventar conversa. Eu vou fazer os outros odiá-lo sem conhecer. O caluniador, a palavra de Deus diz que aquele que semeia contenda entre os irmãos é abominável. É contra a reforma.
Quer reformar? Cuidado com o covarde, não confie em covarde. Porque o covarde aí não está contigo, ele se esconde na caverna. Quem se esconde na caverna é porque não tem interesse real de ajudar. Ele tem interesse só em pegar para si. Quem se esconde em caverna, aleluia, busca seus próprios interesses. Se não tem lucro para ele, se não tem vantagem, ele te larga no meio do fogo. Cuidado com o cobiçoso. Fecha a tua porta para o cobiçoso. Não deixa que o cobiçoso fique vendo as tuas conquistas, para que ele não venha depois querer te amaldiçoar por trás. E cuidado com o caluniador. Não abre os teus segredos para quem não sabe manter a língua dentro da boca. Tem muita gente que abre o coração para quem não deve. E isso acaba trazendo transtorno para o cumprimento da promessa. Porque, aleluia, Gesem tentou caluniar, falando: olha, Neemias, eu sei que tu está aí no alto do muro, não pode ter assunto com a gente, mas tu está fazendo isso porque tu quer ser o próximo governador. Recalabachudecai, tu quer passar pela ordem do rei. Sabe o que eu acho interessante? É que Neemias não rebate a calúnia de Gesem. Sabe o que Neemias faz? Coloca diante de Deus: Senhor, olha o que eles estão fazendo. Eu estou trabalhando, eles estão à toa, não está fazendo nada. Um está, aleluia, oprimindo, outro está cobiçando e outro está caluniando. Estão cheios de conversa fiada, e quando eu estou no sol colocando massa nesse muro aí. Deus, não apagues da tua memória os maus feitos desse povo. Quer vencer o caluniador? Não dá atenção ao caluniador. Porque se o que ele está falando a teu respeito não é verdade, você não precisa se justificar, porque quem te justifica é Deus. E o que vai calar a boca do caluniador não é o que você fala, mas o que você faz. Porque depois da calúnia, depois da peleja, depois das ameaças, depois das conspirações, a palavra de Deus vai dizer que em 52 dias Neemias coloca o muro lá em cima e as portas no lugar, e os adversários que ouviam e lutavam contra tiveram que reconhecer: essa obra é de Deus. Sabe quando teu inimigo vai reconhecer o Deus da tua vida? Quando você não agir com covardia como Sambalate, quando você não cobiçar o que é dos outros como Tobias, e quando você não caluniar como Gesem, mas quando você fizer como Neemias, te concentra no que Deus te confiou e no que o teu coração está fazendo, para que você possa ter, aleluia, foco naquilo que você tem que fazer, porque tem um prazo, como Neemias falou: eu não posso ir até vocês, porque estou em uma grande obra e eu não posso parar. Então, irmão, não pare. Estão fofocando? Deixa fofocar. O resultado é que vai falar por si. Amém? Coloque-se de pé. Os inimigos da reconstrução. Os 3 inimigos, parentes do povo judeu, irmão. Os amonitas eram primos. Samaria era o reino do norte. Era Israel. E os árabes eram irmãos. Irmãos. Quem agia de covardia, cobiça e calúnia era a família, irmão. Então não espera que venha de fora. Porque quem está em volta de você
é que está prestando atenção em tudo que está acontecendo na tua vida. Faça como Neemias. Só declarou para quem estava com ele. Mas quem estava contra, porque Deus revelou quem era quem. Neemias, ó Deus, não esquece o que eles estão fazendo aí, porque eu estou trabalhando para ti. Olha para o que eu estou fazendo e julga o que eles estão fazendo. Amém, amados? Aí você vai ver que você vai terminar a obra mais rápido do que você esperava. E os teus inimigos, os teus parentes que estão do lado, que estão vendo, estão torcendo para dar errado, estão torcendo para você desistir, estão torcendo para você voltar para trás, para dizer que Deus é esse que para o negócio e depois para outro. Eles vão ver, não, o Deus dela, esse é Deus, porque Ele falou e cumpriu e ela acreditou. Amém, irmãos? Aí a restauração vai acontecer. A reconstrução vai acontecer. Quando você evitar a covardia, a cobiça e a calúnia. Faça a tua parte. Deus, eu te agradeço nesta noite, ó Pai. Abençoa a tua igreja, tanto presencial quanto virtual, que nos acompanha pela live nas redes sociais. Que o Senhor possa abrir os olhos deste povo, porque estamos no culto de libertação. E o culto de libertação nos abre os olhos para percebermos as sutilezas do nosso inimigo. Muitas das vezes, ó Deus, o nosso inimigo se apresenta como falso amigo, mas vem com covardia, vem com cobiça e vem com calúnia para sabotar a obra que temos que realizar. Por isso, Deus, livra-nos de todo mal. Tira a máscara dos disfarçados. Desmascara, Senhor, a falsidade nessa noite. E que nós possamos concluir a obra que começamos em Teu nome. Pai, nos ajuda, Senhor, a fazer a Tua vontade. E a nos empenharmos, ó Deus, na reedificação. Para que nós possamos estar preparados para o melhor que Tu tens preparado para a nossa vida. Porque a Tua palavra diz, se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Mas se não quiser, recusardes e fordes rebelde, a espada sereis devorados, porque a boca do Senhor disse. Não queremos nos enquadrar naqueles no perfil daqueles que estão debaixo de maldição pela rebeldia, mas queremos nos enquadrar no perfil daqueles que são abençoados por fazer o que é bom e reto perante os Teus olhos. Assim, Senhor, como Neemias conseguiu, assim como Neemias, Senhor, completou a sua missão, ajuda-nos, porque Tu és fiel. Toma a nossa família em Tuas mãos. Livra-nos da covardia, livra-nos da cobiça e livra-nos da calúnia, para que nenhum desses inimigos da reconstrução sabotem a obra que estamos realizando em Teu nome, para quando a trombeta tocar, o céu abrir e formos ao encontro do noivo nos ares, nós possamos, Senhor, ser dignos de sermos achados de pé e com as lâmpadas acesas naquele dia. Portanto, nos ajuda e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, amados? Deus abençoe. Que você possa passar longe desse tipo de inimigo. Porque a covardia, a calúnia e a cobiça são tentadores. Não deixa que isso comprometa a tua integridade, mas seja como Neemias. Seja corajoso, seja fiel e seja de uma só palavra. Tenha caráter. Fale a verdade, doa quem doer. E a restauração vai chegar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém, amados? Domingo estaremos aqui às 8h30 da manhã para ministração, aleluia, da lição de número 6. As sutilezas das ideologias contrárias à família. Terceiro trimestre de 2022. Não perca, vai ser
tremendo que Deus vai falar aqui nesse domingo que vem, a partir das 8h30, na Escola Bíblica Dominical. E às 18, 19h30, culto de adoração no domingo. E na terça-feira, culto de avivamento às 19h30. E a quinta-feira que vem, culto de libertação às 19h30. Amém? Deus abençoe. Pai, eu te agradeço nesta noite. Abençoa o teu povo. Grave essas palavras a fogo no coração dos teus filhos, para que eles possam estar munidos e equipados contra todas essas sutilezas que se apresentam para tentar, Senhor, sabotar e conspirar contra a obra que estamos realizando. Confirma a vitória. Entra com providência nas nossas causas pessoais. E que o Senhor possa nos ajudar a trazer solução para o que é impossível. Porque só Tu, ó Deus, podes mover o sobrenatural em favor da Tua igreja. Portanto, nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos hoje e para sempre. A igreja de Deus diz: amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? O Senhor é o nosso e nada nos falta. Fala do Senhor, Deus abençoe. E até domingo às 8h30 da manhã na EBD, em nome de Jesus.